Vamos jurar o assunto. O Papa Francisco ficou ontem entre os assuntos mais comentados do Twitter ao gravar um vídeo dizendo que os juízes devem ser isentos em suas decisões. Vamos lá, conta melhor essa história pra gente, Paulinha. Foi algum recado do Papa para alguém? Não sei, tô aqui em dúvida. Vamos conferir primeiro o vídeo para vocês entenderem qual é o conteúdo aí transmitido pelo Santo Padre. Vamos lá? Opa, precisa dar um sobe-som aqui pra gente Estamos sem o áudio, ver. Murilo. Espera aí. Ixi, tá difícil. Então vou fazer a leitura aqui do texto, não é um texto muito longo, né? A gente tá vendo as imagens. Deixa as imagens correrem, porque é importante entender também com o que foi ilustrado esse vídeo do Papa. Então ele disse assim, ó, dos juízes dependem decisões que influenciam os direitos e os bens das pessoas. Sua independência deve ajudá-los a serem isentos de favoritismos e de pressões que possam contaminar as decisões que devem tomar. Os juízes devem seguir o exemplo de Jesus, que nunca negocia a verdade. Rezemos para que todos aqueles que administram a justiça operem com integridade e para que a injustiça que atravessa o mundo não tenha a última palavra. As imagens que ilustram aí essas palavras do Papa trazem claramente uma disputa ali habitacional, digamos assim. Então você tem, por exemplo, a figura do morador, né, e do especulador imobiliário ali na ilustração do que o Papa disse. É importante saber, Edgar, que esse vídeo ele faz parte das intenções do Santo Padre para os 12 meses de 2019. Em janeiro é que foram estabelecidos aí os temas para esses vídeos. Então, não é um vídeo que o Papa resolveu fazer agora, sim, em cima de algum acontecimento ou de algum assunto, mas casualmente colou aí com alguns discursos que acontecem. Opa, que agora o Papa entrou gritando aqui, meu Deus. Pode abaixar que agora já foi. Então, muita gente, por exemplo, começou a entender que aquilo era de fato um recado para Sérgio Moro. Será que Papa estava lulando livre, né? Algumas pessoas disseram isso. Nossa, que absurdo, Papa! E outros falaram, olha aí o Papa mandando um recado para Sérgio Moro. Então, ficou aí essa grande discussão. Na internet a gente teve personagens principais da trama comentando. Então, o Glenn Greenwald foi lá e disse, isso é realmente incrível, o Papa produziu um vídeo bonito e eloquente sobre a necessidade de ter um juiz que é honesto e imparcial e não trapacear por um lado. Então, obviamente, uma denúncia do ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, também em português, e ele publicou o vídeo. Também teve um monte de gente nas redes sociais que começou a acusar o Papa de mortadela, exatamente, de petralha, que ele lulou etc, livre, assim, porque ele estava protegendo. E, na verdade, tudo meio que um desencontro, porque claramente esse vídeo já era programado e, enfim, casou com um momento brasileiro aí. Seria essa sincronicidade algum feito divino, alguma coisa? Porque é muito simultâneo, né? Aos fatos, né, que tomam conta e inundam o noticiário no Brasil, que geram essa polêmica e essa discussão acerca da parcialidade de um juiz, né? Ou da falta da imparcialidade, né? Diante de um processo em que você tem ali a possibilidade de incriminar, quer dizer, prender alguém. O Caio, fica um entrave, né? Porque, veja, só colocando aqui um adendo, por ser a figura do Papa, um líder dos cristãos, né? Falando isso. E muitos conservadores, muitas pessoas de direita colocam em seus perfis e esse título, né? Conservador, cristão, de direita. A gente vê muito isso no Twitter, principalmente, né? E agora, ouvir o Papa ou ouvir a voz do Sérgio Moro? Como é que fica isso? É um entrave tanto, hein? Não tem contradição nenhuma. Na verdade, é hilário ver a pressa, né, a sofreguidão, até mesmo a precipitação da esquerda em tentar capturar, em tentar usar a imagem do Papa a serviço da sua narrativa. A prova definitiva, né, de que não tem relação nenhuma entre a crítica e a atuação da Lava Jato foi trazida aqui pela Paulinha. É a cronologia, né, da idealização e da produção desse material que antecede em muito o circo da Vaza Jato e o seu pseudo-jornalismo. Mas, assim, bastaria, nem precisaria dessa informação
informação, bastaria analisar o contexto do vídeo para chegar a essa conclusão, porque é uma produção de média complexidade que intercala a narração e a imagem do Papa com a cena de um julgamento. E o caso em julgamento, pelo que se percebe, é sobre direito real, direito de propriedade, direito imobiliário. Dá a entender que é um processo de desapropriação de um imóvel, o lar de uma família humilde. Para quê? Para viabilizar um grande projeto hoteleiro, mais precisamente um resort, né? Assim que aparece. Agora eu peço licença aí para o ouvinte da PAN para fazer uma breve digressão sobre religião. Vamos lembrar que, dentre as denominações cristãs, a doutrina católica mais antiga, ela vê a prosperidade financeira com muita ressalva e reserva, né? A extrema riqueza, ela é associada, inclusive, a pecados capitais, né? Você tem a soberba, a avareza, a inveja, até mesmo a gula, aí falando num sentido mais amplo, né? Como aquela ambição egoísta insaciável, né? Você vê, eu citei 4 dos 7 pecados capitais aqui. Também vamos lembrar que a igreja condenava a usura, portanto, a precificação do tempo, os famosos juros, né? Como o tempo a Deus pertence, atribuir valor e rentabilizar o tempo era considerado também um pecado. Em contraposição à visão católica, né, sobre a abundância material, você tem o protestantismo. Então você tem os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, que pregam austeridade e trabalho contra a ociosidade e a perdularidade. Então a riqueza, ela vem como uma consequência natural disso. Mais recentemente você tem o neopentecostalismo evangélico, famosa teologia da prosperidade, né, que vê a bonança como uma consequência direta da fé. Portanto, sobra para o católico padrão a tal da culpa capitalista, né, que não acomete outros cristãos. E claro que aí reside uma certa ironia, dada a riqueza institucional da igreja em Roma. Bom, é fundamental a gente lembrar que o Brasil tem mais de 130 milhões de católicos, sejam eles praticantes ou não. E essa mentalidade, de certa forma hostil à riqueza privada, ela influencia a cultura brasileira até hoje. A gente tem que lembrar aquela frase lapidar do Tom Jobim, né, que no Brasil sucesso é ofensa pessoal. Dito tudo isso, fechar o parênteses aqui, a mensagem do Papa, ela não pode nunca ser dissociada nem desse caldo cultural, nem do vídeo ilustrativo, né, com as imagens lá do julgamento sobre direito imobiliário. E olha o que disse o Papa nesse contexto ipsis literis, abre aspas, a independência do juiz deve ajudá-los a serem isentos de favoritismos e de pressões que possam contaminar as decisões que devem tomar. Então não é uma indireta, Edgar, é uma direta. Só que é uma direta para quê? Para que o poder econômico e político não influencie, não contamine decisões judiciais. Aí olha só que interessante, antes da Lava Jato, como que funcionava a justiça no Brasil? Os poderosos não iam presos. Por quê? Porque eram favorecidos. O poder econômico e político contaminava as decisões judiciais. E isso está mudando com a Lava Jato. Portanto, eu queria fechar com uma outra frase oportuna do Papa nesse mesmo vídeo. Rezemos para que a injustiça que atravessa o mundo não tenha a última palavra. E aí eu pergunto aqui para o ouvinte, existe algo mais injusto do que roubar de pobre? Tem algo mais injusto no mundo do que isso? E num país deficitário e carente como o Brasil, a melhor definição para o crime de corrupção, Edgar, é roubar o pouco que o pobre não tem. Agora, não dá para justificar um erro com outro erro, né? Jamais. É uma mistura aí que deve ser bem delineada para a gente não incorrer aí nessa questão e polarizar em torno da observância política disso tudo que está acontecendo, né? Porque se houve um erro, novamente, se houve um erro, o juiz não pode errar também para consertar um outro erro.